Vamos lá, gente, vamos pro sexto. Vamos começar os votos. Vou começar das... O respeito é uma constante aqui nesse canal. Todo mundo se respeita muito. Ó, vamos lá, vamos pro top 6. Eu vou começar pelo bulinado Felipe Luna. Fanjo. Se eu ia colocar ele no top 7 e não colocaram, eu vou colocar no top 6. Beleza. Fábio. Ah, cara, pra mim, desculpa o Jorge, mas pra mim agora é o Lauda. Nick Lauda. Jorge. Putz, eu ia colocar... O Senna. Vai na coragem, Jorge. Hamilton, top 6 eu ia colocar. Que isso? Hamilton, mas... Aí não, Jorge, aí é tipo, Tá certo, é o voto dele. Pô. Colocaram o Flange, pô. Mas pode colocar o... Eu vou dar o meu voto e vou fazer uma proposta de acordo com vocês, certo? Acordo. Não sei, vai. O meu sexto é o Prost. Então a gente tem aqui o Luna falando Fanjo, o Fábio falando Lauda, o Jorge falando Hamilton e eu falando Prost, né? Cara, Quem seria o quinto colocado para vocês? Alguém colocaria o Prost em quinto? Não, eu consigo concordar com o Prost em sexto e o Lauda em quinto. Eu consigo concordar com isso. Isso! Eu consigo concordar com isso. É a festa da democracia, isso! Pode ser. Mais alguém mais? Pode ser, mas... não, é que pra mim, por exemplo, o Lauda, dentre os alienígenas, ele é o melhor terrestre. Entendeu? Por quê? Porque foi campeão em 2 regulamentos super distintos. Na época da Fórmula 1 pura mesmo, um pouco downforce, gripe mecânico. Depois foi campeão na época dos monstros turbinados. Então o cara, sabe, ele dominou, sendo que ele não era o mais rápido, né? Ele voltou, na era turbo. Ele foi cadenciando. Então, realmente, dentre os terráqueos, para mim, o Lauda é o melhor, mesmo. Ele foi campeão ele ganhou corridas com 4 motores diferentes, campeão com 2 motores diferentes. E aqui uma coisa que eu coloco para justificar, tanto o Prost quanto o Lauda à frente do Fangio, é que o Fangio correu numa época que a Fórmula 1 ainda era muito amadora. Então ela tinha... Quem que rivalizava com ele lá? Quase ninguém, né? Então aqui o Lauda e o Prost ganharam em épocas que tinham muita gente boa correndo, com equipes boas rivalizando na ponta. Então por isso que eu colocaria esses 2 caras à frente do Fangio. É isso aí, tinha pedreiro correndo, velho. Tinha padeiro. Felipe. Chama alguém aí para completar o grid. Vem você, tá fazendo nada, sabe guiar? Tem uma luva? Vem. Não tô desmerecendo o cara em todo. O Fangio ganhou ele ganhou de Alfa também, né, Jorge? Ele ganhou com a Alfa 12 anos defasado. Contra carros 12 anos. Contra carros do ano. Mas você tem que colocar, considera-se os 5 títulos, né? Então, mas olha para você ver com quem que ele disputou. Ele disputou com o Nino Farina, que estava na lista. Ele disputou com o Ascari. Ele disputou com o próprio Chile Moss. Eu não acho que o Farina era grande coisa também. Ele disputou com quem nem estava na lista, Mike Hawthorne. Ele disputou no final da carreira com o próprio Jim Clark. Então, mas é que tá. O ponto é que essas referências, vamos pensar na lógica, tá? Começou a Fórmula 1 em 50. Até 60 são 10 anos. Você tem 10 anos de referência. Você não tem comparação com os caras de trás. Então a tua base de referência é pequena. Eles disputam. Vamos dizer, se a gente estivesse fazendo essa lista aqui em 1955, você ia ter um nicho muito pequeno. É isso que eu tô querendo dizer. Ele se sobressaiu dentro de um momento que era o início da categoria. É o cara que se deu bem no começo. Tá? Não tô dizendo que ele é ruim. Eu acho que ele é top 10. Agora, Lauda e Prost fizeram números quando o negócio já estava lá em cima. Já era muito mais difícil. Se você quer uma referência pré-Fórmula 1, os Grand Prix, que é pré-Segunda Guerra Mundial, são muito boas referências, porque os Grand Prix, por exemplo, vários desses, o Nino Farina correu o Grand Prix, o próprio Fangio correu o Grand Prix, o
eram corridas, às vezes, muito mais difíceis do que a própria Fórmula 1, porque cada país escolhia o próprio regulamento, e aí a equipe escolhia se entrava ou não. Tanto é que, por exemplo, a Ferrari, o Alfa Romeo, a Ferrari ainda não tinha, mas a Alfa Romeo escolhia se só corria na Itália ou se ia correr na Alemanha. A Alemanha tinha a Auto Union, que tinha as flechas de prata, que corria. No caso, a Inglaterra tinha a Bentley, a França tinha a Bugatti, inclusive foi a primeira vencedora de Le Mans, né, da história. Então a gente tem que ver que referência tem, tá? A Fórmula 1 só deu continuidade aos Grand Prix dos anos 30. Sim, mas De você forma acha que na corrida, na hora que o pau come lá, largou, bandeirou, o nível técnico e a dificuldade considerando os rivais, as outras equipes e os outros pilotos, que o Prost e o Lauda enfrentaram uma época mais fácil do que a época do Fangio? Para o Fangio, para o alvo, né? Considerando assim, o Prost enfrentou um cenário melhor, mesmo grau pior. de dificuldade. Acho que o mesmo grau de dificuldade. É aí que a gente diverge. Eu acho que não. Eu acho que o Fangio teve um pouco mais de facilidade. Não que era fácil, não é isso, mas que eu acho que o Prost e o Lauda pegaram uma época adversários muito menos encardida. qualificados. Isso. Mas se o grid tinha outros 4 multicampeões, como que era pior o grid? Assim, 4 multicampeões, mas a disparidade não era para mim, na minha cabeça, no que eu vi, o Lauda e o Prost pegaram mais pedreira. Bom, respeito a sua opinião, mas ainda discordo. Beleza, a gente pode ter o Relâmpago McQueen, eu acho que sim, pra gente não ter briga mais. Quem concordou com o Prost em sexto? Só pra me ligar, quem concordou com o Prost em sexto? Concordei. Fábio, eu e o Jorge. Beleza, maioria. E quem concordou com o Lauda em quinto? Para mim ele era o número 1, mas realisticamente é quinto. Né? Legal. Beleza.